Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje eu vou estar mostrando para vocês como é que a gente pode fazer o download de umas imagens ISO que a gente pode estar utilizando para criar máquinas virtuais, tá? Bom, então vamos lá. Em primeiro momento, pensando aqui pela parte de Windows, né, para fazer o download de imagens do Windows, a gente consegue fazer o download pelo próprio site da Microsoft, oficialmente, uma imagem que eles disponibilizam, né? E é isso que a gente vai ver agora. Então, se eu procurar, por exemplo, por download Windows 10, e aí, uma vez pesquisado, né, a gente encontra já logo no começo aqui links do próprio site oficial da Microsoft sobre o download da imagem do Windows 10, né? Na verdade, se a gente entrar no centro de downloads da Microsoft, nesse terceiro link aqui que aparece para a gente, ele já vai mostrar, né, as opções para a gente ter informações sobre o Windows 7, sobre o Windows 8.1, sobre o Windows 10, sobre o Windows 11. Né? Então, por exemplo, aqui no Windows 8.1, se a gente clicar aqui, né, tem algumas instruções e a gente consegue fazer um download de uma versão do Windows 8.1, né, que a gente queira aqui para fazer os nossos testes, para criar uma máquina virtual, por exemplo, e aprender algumas coisas, para mexer um pouquinho nesse Windows 8. Da mesma forma, se a gente clicar aqui no Windows 10, a gente consegue fazer o download da imagem do Windows 10, né, para criar máquinas virtuais. A diferença é que no caso do Windows 10, para baixar a imagem do Windows 10, isso só é possível através de uma ferramenta, de um assistente de download que a Microsoft disponibiliza, né? Então, através dessas opções aqui, você faz um download do assistente, através desse assistente de instalação, você obtém o Windows 10, tá? E também é possível baixar uma imagem do Windows 11, né? Então, se a gente clicar aqui, ó, a gente consegue ver algumas instruções sobre o Windows 11, baixando ele através de um assistente, criando mídia de instalação do Windows 11, ou baixando diretamente a ISO. Né? A Microsoft disponibiliza aqui uma versão Multi-Edition, que a gente pode fazer o download e também criar a máquina virtual com essa imagem, com essa ISO. Então, uma vez que eu acessei aqui, né, e selecionei a versão que eu quero, basta eu clicar em baixar. No caso aqui do Windows 11, ele vai me pedir a confirmação de qual que é a linguagem que eu quero fazer o download. Então aqui eu estou sinalizando que eu quero baixar o Windows 11 na versão na língua português do Brasil. E aí, conforme eu confirmo, ele vai me disponibilizar um link para me baixar essa ISO versão 64 bits. Né? Uma vez que eu clico aqui, aí ele começa a fazer o download dessa versão no português do Brasil. E aí eu posso utilizar essa imagem para criar minha máquina virtual com o Windows 11. Bom, deixa eu pausar aqui, né, para mostrar mais algumas outras opções. Então, aqui eu mostrei a parte do Windows, né, e se a gente quisesse fazer um download de uma imagem Linux, por exemplo, de alguma ISO Linux, imaginando que a gente queria criar uma máquina virtual Linux, a gente poderia fazer isso? Poderia fazer isso também, né, fazendo um download de uma versão específica, de uma ISO específica, para utilizar ela para criar uma máquina virtual. Tá? Então, por exemplo, se eu voltar aqui para o Google, né, vamos voltar aqui algumas páginas para trás, vamos pesquisar aqui download Ubuntu. Aqui no primeiro link a gente já tem acesso ao site oficial do Ubuntu. Né, na verdade, esse link ele já vai nos direcionar para o download do Ubuntu versão desktop, que é uma versão que tem interface gráfica, tá? Mas nesse site aqui do Ubuntu a gente poderia também localizar e fazer o download da versão de Ubuntu Server. Então veja que aqui, né, ele tem várias versões, né, atualmente, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, né, nós temos aqui a versão Ubuntu 22.04.2 LTS, temos aqui uma prévia da versão 23.04, né, enfim, temos algumas opções de download. E se a gente clicar aqui, ó, a gente pode ter acesso a diversos outros tipos de versões também, né? Como o Ubuntu Server, Ubuntu para IoT, Ubuntu Cloud, uma versão específica e otimizada para funcionar em ambientes de nuvem. Né? Então basta você procurar a ISO que você quer aqui no site oficial, né? E fazer o download por aqui também. Né? Então, por exemplo, se a gente quisesse baixar o Ubuntu Server, ele nos daria a opção que o Ubuntu, nesse momento aqui, o mais atual disponível para download seria esse 22.04.2 LTS, né? E aí a gente poderia fazer o download dele por aqui. Ao clicar no botão de download, ele já começa a fazer o download automaticamente aqui para mim, ok?
Observe também outro detalhe interessante sobre essa imagem do Ubuntu, né? Essa é uma imagem live server, ou seja, além de eu poder estar utilizando essa imagem para me formatar minha máquina virtual, eu posso dar boot diretamente nessa imagem e rodar ele na hora, né, sem precisar formatar minha máquina virtual previamente. Imaginando que eu queira bootar nessa imagem, né, já que ela é uma live server, me permite isso, para mim fazer um teste, para mim aprender alguma coisa, para mim dar uma olhada, né, no visual, nas ferramentas, no que o Ubuntu Server tem para oferecer. Lembrando que, apesar dele ter essa funcionalidade, né, o modo live, ele te permite bootar diretamente na imagem, sem você ter que formatar a máquina virtual, só que ao desligar, né, essa sua máquina virtual, você perde todo o progresso, né? Então, se você for trabalhar e utilizar futuramente, aí sim é recomendado você formatar sua máquina virtual com o Ubuntu, né, para você conseguir, para que as suas mudanças, suas configurações persistam na sua máquina virtual. A versão live é somente para você botar ali na hora, analisar, dar uma olhada, aprender, fazer alguma coisa rapidamente. Bom, aqui eu vou também pausar esse download. Da mesma forma, se eu quisesse fazer o download de outra imagem Linux, né, pesquisando, por exemplo, deixa eu voltar aqui algumas telas, pesquisando, por exemplo, por download Fedora, que é outra distribuição Linux, né, eu poderia entrar aqui no site oficial do projeto Fedora e procurar aqui pela parte de download, né, então aqui, ó, Get Fedora, escolher qual é a edição, qual é a versão que eu quero, então imaginando que eu quero para servidor, por exemplo, e download, né? Aí basta escolher a versão específica que eu queira para o meu cenário, tá? Então, imaginando que eu queira baixar ISO, por exemplo, eu posso clicar aqui, ó. Ele vai fazer o download da ISO do Fedora, tá? Da mesma forma, se eu quisesse, por exemplo, pesquisar na ISO do Debian, outra distribuição Linux, né? Poderia pesquisar, entrar aqui, ó, site oficial, e pesquisar por imagens de distribuição estável, né, do Debian. Então, por exemplo, eu poderia clicar aqui, ó, AMD64, para ele me baixar a imagem ISO do Debian, né, e aí ele começa o download aqui. E da mesma forma, eu poderia também, por exemplo, pesquisar pela, sei lá, outra distribuição, OpenSUSE, e entrar no site oficial aqui para me fazer o download, né? Então eu teria que escolher entre versões desktop ou server, qual versão o OpenSUSE que eu quero, por exemplo, de server, novamente, qual distribuição específica para server que eu estou querendo, então, por exemplo, eu poderia escolher essa versão LIP aqui, clicar em download, e novamente escolher qual é a versão específica que eu quero para o meu cenário, né? Então, imaginando que eu quero baixar uma ISO para me instalar na minha máquina virtual, eu poderia, por exemplo, baixar essa versão aqui. Então, basta você pesquisar no Google, entrar no site oficial da distribuição da ISO que você está procurando, fazer o download das formas corretas para você conseguir utilizar essa ISO na criação de máquinas virtuais, ok? Por hoje é isso. Muito obrigado e até a próxima.